Duas poetisas da nova geração que tecem e bordam a nova linguagem poética, Ana Rush e Andréa Catropa, vieram ao Arte e Letra falar da poesia e de seus novos livros. O Arte e Letra volta já. O Arte e Letra recebe as poetisas Ana Rush, que está lançando Nós que Adoramos, um documentário, e Andréa Catropa, autora de Mergulho às Avessas. Ana e Andréa, muito obrigada por estarem aqui conosco, nos concedendo esta entrevista, falando um pouco dos seus livros. Eu começo com a Ana. Você já esteve aqui no Arte e Letra, não é, há pouco tempo, falando do seu romance Acordadas e um outro livro de poesias que você tem, que é o Rasgada, não é? E hoje você traz esse maravilhoso Nós que Adoramos, um documentário. Nos causou surpresa o título, deve causar também aos seus leitores, porque à primeira vista parece um livro ou relativo ao cinema, né? Viagens, e é um livro de poemas. Conta um pouco para nós a escolha desse título. Bom, antes de tudo é um prazer retornar aqui ao Arte e Letra. E com relação ao título do Nós que Adoramos um documentário, a ideia é brincar um pouco com isso, porque toda vez que você faz um poema, principalmente uma experiência pessoal, você sempre mente, né? Eu acho que a mentira, ela está, não sei, inserida mesmo dentro dessa composição. E o livro, enfim, é uma autobiografia mentirosa da minha própria vida, né? Então, a ideia é trabalhar um pouco com essa, assim, uma aproximação um pouco com o cinema, né? Porque o Brasil produz muitos documentários e que, enfim, é um gênero cinematográfico que nós fazemos muito bem. Então, o que eu pensei é, assim, todos nós aqui no Brasil gostamos, assim, dessa linguagem da vida real, a vida como ela é, trazida a verdade. Dos documentários, isso, né? E aí, enfim, é uma forma irônica de fazer essa referência e deixar bem claro também que nunca é um documentário na realidade, embora muitos fatos do livro realmente sejam reais. Né? Mas você usou aquelas mentirinhas boas, né, para incrementar um pouco. E tem um quê de documentário, agora eu entro já numa outra questão que também nós queremos saber. Você começa a escrever o livro em Ubatuba, né? Então, é como se fosse, de uma certa forma, um documentário, porque você não fica só em Ubatuba, né? Você muda de lugar. E você começou a escrevê-lo em 1983, se eu não me engano, não é isso? Isso. E por que em Ubatuba e por que essa data? O livro, eu pensei em situar em dois espaços diferentes, né? Aliás, são três, na realidade, pelo tempo, né? Então, Ubatuba, na infância, São Paulo, em 2009, ou seja, na idade adulta, quando eu tinha 30 anos, e em São Paulo, em 2037, que é num futuro, aliás, em Ubatuba, em 2037, que é num futuro distante. E a ideia é apresentar essa infância, vida adulta e futuro, mas de forma a trazer esse outro lugar. Porque me parece que na poesia contemporânea, pelo menos assim que eu estou mais acostumada, existe, às vezes, um acento muito grande para o espaço urbano. E, efetivamente, eu estive em Ubatuba durante muito tempo da minha infância, que meus pais, enfim, tinham casa lá, em Tamambuca, e é um lugar muito ermo, que não tinha nenhuma construção, havia poucas casas na rua, a não ser a nossa. Então, você tem uma outro tipo de vida mesmo, né? E também tem esses conflitos entre os turistas, as pessoas que moram lá mesmo, quem vai de vez em quando, mas fica mais tempo. Que hoje deve estar já bem diferente, né? Agora no Réveillon, então, ninguém consegue chegar na... Enfim, e aí a ideia é trazer um pouco esses lugares diferentes para falar um pouco, assim, de um outro espaço que não é só o espaço urbano, embora tenha São Paulo o tempo inteiro aí também. Tem bastante. Né? São Paulo você tem muitos poemas, né? Sim, sobre em São cidade, Paulo. Andréa, agora é com você. É um prazer tê-la aqui. Prazer é meu, agradeço o convite. O seu livro tem uns poemas maravilhosos, bem atuais, uma linguagem bem... né, própria da modernidade, né?
Você escreve poemas, você é doutoranda em análise crítica, teoria literária, melhor dizendo, e também coordena uma série de programas de rádio, não é? Sobre poemas, enfim, sobre a literatura, né? Ondas literárias. Como você junta todas essas atividades? Então, bom, agradeço o convite aqui, um prazer estar aqui ao lado da Ana também, que é uma amiga, uma poeta que eu admiro. Bom, na verdade, eu acho que todos os interesses, de alguma forma, se juntam, né? E eu sempre aproveito uma experiência na outra. Então, é muito comum, às vezes, eu estou na biblioteca pesquisando e, de repente, eu tenho vontade de escrever um poema ou escrever um projeto, enfim, como foi o caso, né? Esse programa de rádio, que foi o Ondas Literárias, foi um projeto que eu enviei para a Secretaria de Cultura, né? Havia aquele programa que chamava PAC, agora chama PROAC. Aí ele foi premiado, eu consegui viabilizar fazer esse programa. Ai, que interessante. Então, às vezes, assim, as coisas, né? Eu estou escrevendo uma coisa e, de repente... Polivalente. Vem outra. Agora, é engraçado porque eu não sinto também uma contaminação no sentido ruim. Por exemplo, tem muita gente que fala que quando faz faculdade de letras ou vai fazer pós-graduação, fica mais reprimido para escrever, né? Eu não tenho isso, na verdade. Isso é muito bom. Eu acho que tudo se comunica assim, meio subterraneamente, meio inconscientemente. Então, eu acho que uma prática fortalece a outra, mas sem que eu, por exemplo, como poeta, me sinta reprimida pela crítica literária. Né? Na hora que eu estou escrevendo poesia, eu estou pensando poesia... Você se liberta do problema crítico... Você estou escrevendo autora. a minha poesia, né? E a gente não tem, obviamente, a gente não tem distanciamento em relação ao próprio poema. Certo. Então, pode ser que eu cometa muitas falhas, que eu acho que... Mas você não tem essa preocupação de, ai, como será, vai ficar, o que vão achar? Não tenho, isso eu não tenho. Muito bom. Isso é muito bom. O seu livro, que é O Mergulho às Avessas, é dividido em duas partes, né? A primeira é um laboratório intensivo de autoconhecimento do outro. Como é que foi essa criação? É uma fase... Você se preparou para isso? Como é que foi essa criação? Eu escrevo há muito tempo, e desde a adolescência. Então, tem poemas nesse livro mesmo que eu acabei assim, trazendo, porque eu achei que fazia parte da minha trajetória mesmo de escrita. Inicialmente, eu só ia usar poemas mais novos, né? Mas depois eu resolvi resgatar alguns que ainda faziam sentido para mim. Inicialmente, o título era Linha d'Água, que é a segunda parte do livro. Só que o Amir Klink lançou um livro primeiro que eu, na verdade. O livro estava sendo escrito há muitos anos, E não é poesia. Não, e livro de poema é uma coisa que demora, né? Depois a editora demora para ser editado. Então, nesse meio tempo, já estava na editora, o Amir Klink acabou lançando, e aí eu falei, não, acho melhor mudar. E o Mergulho às Avessas é, na verdade, o primeiro verso de um poema que eu gostava muito, né? Para mim era muito central, assim, do... E é o último poema, livro, né, dessa segunda parte que fala, como você está dizendo, que é a linha d'água, né? Isso. Eu vou pedir licença para ler Mergulho às Avessas, ouvir à tona de mãos dadas com o medo, corte súbito do azul das imagens onduladas, contato com as superfícies, a dureza das pedras, a dureza do sal, o desconforto de saber-se a salvo. Conta um pouco, qual era o seu estado de ânimo ao criar esse poema? Eu acho que nesse livro eu reuni aquela primeira parte que até você tinha perguntado sobre o título, né, do laboratório de autoconhecimento do outro. O livro reúne poemas mais irônicos, que eu acho que é uma voz poética minha que é mais irônica, né, mais ácida, e uma mais lírica. Esse poema ele é mais lírico, né, esse que você leu. Ele é bastante. Mais sucinto também, enquanto eu também tenho muitos poemas em prosa, né, que se misturam com prosa e são mais irônicos. O Mergulho às Avessas, ele tem a ver com a dificuldade de estar vivo, né? De você pensar... Às vezes as pessoas reclamam tanto, assim, das coisas pequenas, né? Eu tenho que ir no supermercado, meu chefe... E, na verdade, assim, a vida é muito mais complicada do que isso, né? Estar aqui, saber o que fazer da sua vida, pensar que a gente não vai ficar para sempre, então a gente tem que, de alguma forma, ter algum sentido estar aqui, né? Me deu a sensação, quando eu li, que viver dá mais medo, é mais tenebroso do que até o próprio medo da morte, né? Do desconhecido. E tem um aspecto físico também, né? Eu acho que isso é muito comum, o estereótipo de quem gosta de literatura, que a gente não gosta muito de esporte, não gosta muito de correr, de tomar sol. E eu lembrava muito dessa sensação de, às vezes, estar mesmo na praia e tomar aquele caldo, vem aquela onda, e você levanta com aquela sensação de ardor. E aí eu lembrei disso, né? Quer dizer,
esse não estar preparado para o que vem, para essa onda que passa e te leva. E é isso, assim, a vida é isso, né? E a gente tem que se... E o título foi muito feliz, né? Que é o Mergulho às Avessas, né? Muito feliz. Vocês duas editam, né, um jornal de literatura, o Casulo. A Ana faz a parte do conselho editorial e você, Andréia, é diretora de arte e é editora, né? Como é produzir um jornal de literatura no Brasil? Como é que é isso? Antes disso, você já teve uma revista também, não é? Isso. Que é a Metamorfose. Quer falar um pouco sobre isso? Uma das duas? Fiquem à vontade. Eu começo depois a Ana completa, porque, assim, a gente se conheceu por causa da Metamorfose, né? Eu estava na faculdade de letras, o Eduardo Lacerda era aluno de graduação, eu era da pós-graduação. Aí um dia ele passou pela sala e falou, alguém quer ajudar a fazer uma revista? E aí um dia eu escrevi para ele, assim, eu era super envergonhada, eu não tinha publicado, tinha vergonha de mostrar os poemas, mas eu conversei com ele, a gente fez esse segundo número juntos, né? A gente conseguiu fazer dentro da universidade, a universidade emprestou a gráfica, e a gente conseguiu fazer. Aí eu conheci a Ana, porque a gente publicou o poema da Ana, ela era amiga do Eduardo. Depois a Ana começou a organizar a FLAP, né? Se quiser falar um pouquinho. É bonito, de certa maneira, porque como eu fiz direito e também fiz letras, eu estava também em contato com as pessoas, enfim, do outro lado do rio, né? Então, vários colegas meus que já eram escritores acabavam também colaborando com a Metamorfose. E houve um momento em que a gente não tinha dinheiro para ir para a Flip, em Paraty. E nós éramos já recém-formados no direito. E eu lembro que a gente ficou muito chateado, estávamos num bar, assim, e falamos assim, então, já que a gente não tem dinheiro para fazer a Flip, vamos fazer a Flop. Aí a gente descobriu que a Flop existia, e era o Festival de Ouro Preto. Aí nós resolvemos, então, bater de porta em porta ali no status do centro e organizar um festival literário que tivesse um pouco essa proposta de trazer gente, enfim, que não tem um espaço, né? E separar um pouco a barreira de escritor-autor. Né? Então, a gente fez, assim, as pessoas às vezes sentavam em plateias bem próximas. Nós organizamos lá na Praça Roosevelt durante muitos anos com os sátiros, que nos recepcionaram, assim, muito bem, deram o maior apoio do mundo. Então, foi um projeto bem bonito também, que tem a ver um pouco com a revitalização da Praça Roosevelt, tudo isso. E aí a gente trouxe, enfim, várias pessoas relacionadas à academia também, mas que tem um outro enfoque, né? Que é para tirar essa coisa chata, pesada. E, não sei, trazer um lado mais irreverente da literatura também, né? E da poesia. Porque, em geral, os festivais literários valorizam muito, enfim, a prosa. E essas revistas alternativas, enfim, elas dão um pouco caminho para quem quer começar ou quem quer passar uma outra estética, ter o seu espaço, né? Isso é muito bom. E o Casulo começou como um folhetinho que a gente lançou na primeira FLAP. Era uma folha de A4 que a gente dobrou e aí tinha Angélica Freitas, né? Vários poetas que depois vieram publicar e a gente lançou como esse folheto. Aí o Eduardo, que era o coeditor, ele descobriu uma forma que era mais barata do que uma revista, pra gente continuar fazendo. A gente costeava, passava o chapéu. E aí era um pouco isso, de trazer um pouco um panorama da poesia contemporânea que, de fato, se não é esse trabalho de formiguinha, de todo mundo ali animado, não sai. Depois nós continuamos a falar sobre a poesia contemporânea. O Arte e Letra vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com Ana Rushi e Andréa Catropa. Até já. O meu marido, então, era o pirata. Quando moço, uma canoa virada cheia de tintureira pegou a perna. Rolou na arrebentação como os dentes. Pirata é coisa do mar. Já o pai é quem corta a canoa, enfurnado no mato. Guapuruvu se der sorte. Isso de proibir de tirar o cedro. Mestre canoeiro que se preze, morre de medo de mar. Eu também enjoo, fico aflita, sabe? Deus não me deu filho, nem destemor. E a gente vive assim. O que não é morro é braçada de mar. O Arte e Letra está de volta com Ana Rushi e Andréa Catropa. Nós falamos sobre tanta coisa até agora, graças a Deus. Queremos voltar um pouquinho, Ana. Você falando do seu livro, que você iniciou
a redação dos seus poemas em Ubatuba, não é? E você traz lembranças daquela sua época que você conheceu. Você fez pesquisa, além disso, para trazer como um documentário nos poemas essa sua vivência em Ubatuba? Bom, isso com certeza, né? Eu acho que todo autor de prosa ou poesia, mesmo, assim, embora ele esteja sempre munido da sua própria experiência pessoal, eu acho que não custa nada a gente, não sei, estudar, procurar novas referências. Então, por exemplo, no livro, na parte que eu falo de Ubatuba, a parte documental, eu faço realmente referências a elementos que só tem em Ubatuba, né? Assim, então, por exemplo, quando eu era menor, algo que era bem comum e que eu assistia eram os conflitos de terra, né? Então, tem alusão aí à questão de, assim, os poceiros, tem alusão, por exemplo, a mulher turista que já tem a casa super instalada e o marido está viajando, ela fica lá com as crianças. Então, são modos de vida que realmente existiram naquela época lá. Hoje está muito mudado, né? Então, eu menciono, por exemplo, nas árvores, eu falo do guapuruvu. Você que é traz o nome das árvores, né, que são próprias. Sim, porque são específicas para fazer canoa. Inclusive, uma das histórias é verídica também, que... Enfim, a forma de se fazer canoa em Ubatuba é uma arte transmitida de, enfim, família por família durante muitos anos, que até está um pouco ameaçada, enfim, estão transformando em patrimônio histórico e cultural. Mas é interessante que, para um homem, é muito... quando ele faz a canoa, nem sempre ele é quem vai ao mar. Então, no livro tem uma das personagens, que é uma menina... chamou muito a atenção. Que, enfim, que o marido dela é um homem que perdeu a perna... enfim, que um tubarão, enfim, mordeu, que é uma situação real. E o pai dela nunca entra no mar, porque ele é o que vai ao mato pegar o guapuruvu. Ele é que é o canoeiro, né? Então, ele assim, ele faz a canoa. Então, ele tem essa separação do que é terra e do que é mar. E ela, enquanto caiçara, diferente da turista, que gosta de ficar tomando sol e fritando, né? Ela não se sente confortável em vestir um biquíni. Então, porque a praia é um outro lugar para ela, né? Então, eu falo por meio dessas várias vozes para tentar recriar esse documentário que fala de Ubatuba. A outra menina caminhava miúda, fingindo conchinhas imaginárias, na faixa molhada escura. Os meninos idiotas já gritavam, japonesa nadadora, nada de peito, nada de bunda. Nem era nada daquilo, mas não sabia. Queria ter logo 60 anos e ser a mulher que anda com a mão para trás. Minha avó só fala um português errado e faz bolinho de chuva. Isso não deixa de ser um documentário mesmo, né? Porque você traz coisas em poesia, na sua forma de escrever, super delicada, tudo, mas não deixa de ser um documentário, né? E autobiografia ao mesmo tempo, Sim. né? Porque muita coisa, como você disse, que algumas mentirinhas aí, né? Mas muita coisa você trouxe da realidade, né? E eu sou muito branca, né? E agora tá mais tranquilo, mas quando eu era pequena era horrível não se queimar. Quem não era assim queimado de sol, bronzeado, né? Não era uma pessoa bonita. Então eu falo assim da menina cor-de-rosa, que se queima e fica sempre feia, né? Ela nunca vai ser, enfim, né? Não sei. Você era a menina cor-de-rosa. E também outra coisa que me chocava muito na praia é que as japonesinhas também sofriam muito com os meninos, porque os meninos ficavam gritando que elas não tinham bunda, não tinham peito, enfim. Então, assim, são estereótipos que sofrem na praia, porque a praia é um lugar da beleza, quem está autorizado a estar naquela areia tem vários atributos. E é um lugar de prazer e de sofrimento, às vezes, também. Então, eu tentei trazer um pouco esse clima, e que sempre chove em Ubatuba, e chove o tempo inteiro. Enfim... E é algo que é próximo de lá, né? A meninada chama de Ubachuva, né? Ubatuba. Mas não deixa de ser um documentário mesmo. Justifica plenamente. Nós que adoramos um documentário, não é? André, agora com você. Você teve uma experiência em rádio, né? E tem 2 prêmios Rumos do Itaú Cultural. Um deles com audioficção. Como é fazer poesia moderna hoje nessa mídia? Com o casulo, que a gente estava falando no início, né, a Flap, eu acho que sempre teve, assim, no nosso grupo, entre os nossos amigos, uma preocupação de levar a poesia um pouco para outros meios que não fossem aqueles os tradicionais de difusão da poesia. Então, o livro, o simpósio acadêmico, porque hoje em dia a poesia fica muito restrita a esses meios, né? Então, a tentativa de tornar uma linguagem, assim, trazer para uma linguagem mais ágil, mais acessível para um público não necessariamente especializado, né, de poetas ou de estudantes.
Então, eu fiz esse projeto, então, na verdade, ele foi um projeto fechado para 24 programas. Esses programas passaram na Rádio Cultura de Amparo, inicialmente, e depois na Cultura Brasil, né, que era a cultura aqui de São Paulo, na M, e também ficou na internet. Agora, se alguém quiser ouvir, dá para ouvir no blog do programa, que é ondasliterárias.blogspot.com. Que estão todos os áudios dos programas. Mas estão todos lá? Todos lá, os 24. Bom. Ana, você que teve uma experiência bem interessante com seus leitores, não é? No seu livro, Nós que Adoramos um Documentário, você deixa algumas páginas em branco e incentiva, não é, o seu leitor a escrever também alguma coisa, né, sobre as suas lembranças, ou enfim, fazer a sua própria autobiografia, o que ele quiser, não é? Você deixa ele bem à vontade. E você marcou um prazo para eles devolverem esses livros para você. Como é que está sendo o retorno, Ana? Conta um pouquinho. Então, o livro foi pensado como se fosse um caderno de anotações, né? Então, ele tem várias páginas em branco, até eu tentei, assim, um pedaço de um vestido meu até a capa. Então, assim, ele tem uma carinha de caderno de anotação, para a pessoa colocar na bolsa, transportar bastante, ele até a forma da edição, a gente pensa para ser bem resistente. Deixa folhas, assim, em branco, sim. né? Então, é um convite, porque me parece que muitas pessoas que leem poesia gostam de escrever, ou pelo menos rabiscar alguns pensamentos. À medida que leem, parece que se inspiram, provavelmente. E aí eu fiz o convite para quem quisesse, pudesse me remeter, efetivamente, esse livro anotado, né? Até um prazo, enfim. E foi interessante que eu percebi que, no começo, as pessoas faziam anotações lembrando que era para mim o livro. Mas depois me parece que a pessoa fica mais solta e acaba finalmente, enfim, escrevendo aquilo que é mais dela, né? E são relatos bem íntimos, né? As pessoas, enfim... E aí eu sei que, de certa maneira, eu recebi até agora 14, né? A grande maioria de bastante. leitores. Sim, sim. E agora eu estou pensando como fazer com que isso volte, enfim, a esse leitor, né? Que além de um livro sem nada escrito, que eu prometi, né, mas dar alguma outra coisa e fazer talvez uma exposição sobre esses trabalhos. Merecem, né? Para continuar o projeto. E você provavelmente vai receber outros ainda, né? Sim, porque espero. Às vezes as pessoas demoram, né? Muitos ficam me prometendo. E não devolvem. É Mas bem interessante. Uma outra curiosidade que a gente sente no seu livro, você divide em 3 fases, né? Ubatuba, depois o município de São Paulo. Aí você tem uma terceira e última fase, que você põe uma Ubatuba do ano 2037. Como é que é isso? Primeiro, por voltar a Ubatuba, né? E depois, por que 2037? Bom, o livro começou por aí, né? Ele começou pelo futuro. Eu gosto muito de ler ficção científica, né? Até eu faço trabalhos nessa área, assim, na parte de pesquisa. Então, eu acho que o futuro é um lugar que nós precisamos nos apropriar. Assim, a imaginação nossa tem que se voltar para o além, a outra possibilidade. Como será, né? Porque às vezes, nos Estados Unidos me parece que, como eles sempre detêm a tecnologia, pensar como vai ser o próximo robô e como vai ser o próximo computador está bem no dia a dia. Mas talvez a gente seja mais... E aí eu achei Ubatuba porque nada mais surreal do que pensar o futuro longe, num lugar que aparentemente tem esse futuro, não sei, né? Imprevisível, estranho, poluído. Né? Como é que será? Tão diferente do que era naquele seu início. Como é que vai ser essa relação eletrônica? Porque fala bastante disso também, né? André, agora conte para nós como é que você vê a poesia moderna hoje, quer dizer, a poesia de hoje, produzida no Brasil, ou se restringindo aqui a São Paulo, como você achar melhor. Assim, na verdade, a gente, com a internet, tem uma facilidade de chegar à poesia de outros estados, né? Mas ainda assim, obviamente, é mais fácil a gente conhecer as pessoas que estão, né, no mesmo meio. Agora, eu acho que ela é bem diversa. Então, a gente tem muitas linguagens diferentes, pessoas seguindo tradições diferentes também, dialogando com poetas diversos, né? Eu acho interessante que, nesse série de programas que eu fiz, o Ondas Literárias, os mais diferentes poetas, todos faziam uma menção, normalmente, à influência da poesia concreta.
Então, eu acho que uma coisa que marca muito a poesia brasileira, né, é essa influência do concretismo. Nem que seja para negar isso. Né? E até eu acho que o que diferencia muito a nossa poesia do resto da poesia da América Latina. A gente tem uma consciência muito grande da linguagem, da concisão, né? A concisão eu acho que é uma coisa que marca muito. É muito a forte, poesia. né? E, Ana, você mudou seu site de cara, e como é que mudou o endereço dele também ou não? Não, é sempre no anarushi.com. É uma forma de você se deixar acessível, né? Estar ali. Que ótimo. E esse livrinho que vocês me trouxeram aqui também, a Antologia Vaca Amarela, ele já é uma publicação anterior, né, de vocês, são vários poetas, né? Não só de vocês duas, mas tem mais alguns colegas juntos, São né? 17 ao todo. Bastante. Né? Tem 2 amigos do Rio de Janeiro, né? O resto todo mundo de São Paulo. E tem, assim, começou com o pessoal que publicava no Casulo também, que ia na FLAP. Aí um dia a gente falou assim, vamos juntar uns poemas, né, de cada um, a gente escolheu. Poucos poemas, nós que, assim, custeamos, eu que diagramei, e a gente acabou... A ideia era fazer trilingüe, para que a gente também pudesse, quando havia esses festivais, a gente distribuía alguma coisa de poesia contemporânea brasileira. Olha, porque uma das coisas, né, que todo mundo fala sobre, por que a literatura brasileira, né, uma hipótese até de pesquisadores, né, porque às vezes o Machado de Assis, por exemplo, não ganhou a mesma estatura que o Jorge Luiz Borges, por exemplo. Muita gente fala, porque o português é uma língua, quer dizer, que está em Brasil, Portugal e alguns países da África, né, enquanto que o espanhol está em vários lugares. Então, a gente, um pouco pensando nisso, né? Fizeram trilingüe. A gente resolveu fazer trilingüe e como a gente custeou, a gente fez o livro para distribuição. Então, às vezes a gente mandava por correio, quando tinha algum festival, algum encontro a gente entregava. Maravilha. Gente, eu ficaria aqui o resto do dia. Muito obrigada a vocês duas por estarem aqui. Sucesso com o seu livro. E nós aguardamos futuras composições aí, tá bom? Nós agradecemos então o convite. Hoje no Arte e Letra tivemos a presença de Ana Rush e Andréa Catropa, autoras de Nós que Adoramos, um documentário, e Mergulho às Avessas. E se você quer fazer sugestões ou tirar dúvidas, o e-mail do programa é arteletra@usjt.br. Até o próximo e obrigada pela audiência.